Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira para compartilhar uma palavra no projeto Pão da Vida, o seu alimento diário. Hoje eu quero ler com vocês um salmo que o Senhor falou muito comigo ao longo da semana. Eu meditei bastante nesse salmo e quero compartilhar com vocês. Espero que o Senhor fale ao seu coração também. É o salmo de número 32. Um salmo escrito por Davi que diz assim: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Então aqui, essa primeira parte do Salmo, Davi, nos 2 primeiros versículos, ele aponta para uma esperança. Ele declara, ele faz a gente olhar e ele diz que como é abençoado e feliz aquele a quem tem os seus pecados perdoados, cobertos por Deus. Aquele a quem o Senhor não considera uma pessoa praticante do pecado e que nesta pessoa não há hipocrisia. Ele está falando que o quão é abençoado aqueles que têm paz com Deus, aqueles que são amigos de Deus, Porque a bênção do Senhor, ela é uma bênção não só material, mas ela é uma bênção de paz com Deus. É a paz com o Senhor que nós podemos considerar bênção, a tua providência, a tua segurança, Então ele fala que o homem feliz é esse que tem paz com Deus, que tem os seus pecados cobertos com Deus, a quem Deus olha para ele e vê no coração dele, não que não há pecado, porque todos nós somos pecadores, Pecamos o tempo todo, mas a quem há um desejo de não praticar o pecado, em quem está o tempo todo se policiando e pedindo para Deus, trabalha em mim, tira isso de mim. Então são essas pessoas que são felizes e que são amigos de Deus, Em seguida, ele diz assim, ele conta uma experiência dele. Ele fala, enquanto mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre as minhas forças. Ele está falando aqui da consequência do pecado, Nessa ocasião, Davi, ele tinha pecado em adultério com Batseba, Que era a esposa de Urias. Ele caiu em adultério com ela e ela engravidou. O Senhor não permitiu que o bebê vingasse, por conta de todo aquele pecado. Então, Davi está contando a respeito da experiência dele, que enquanto ele manteve o pecado dele encoberto, ele não tinha paz com ele não tinha paz com Deus e ele não tinha paz com o próximo. Além disso, ele diz que os ossos dele se definhavam, porque o pecado traz uma angústia para a alma. O pecado, ele tira as nossas forças. É até um caso científico de depressão, Porque a pessoa que tem depressão, ela não tem forças para se levantar, ela não encontra esperança nos dias, Então, ela tem um peso sobre ela. E muitas vezes, não digo em todos os casos, mas muitas vezes a causa da depressão é porque nós temos coisas encobertas na nossa vida, Então, a partir do versículo 5, ele diz assim: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, não encobri as minhas culpas, então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Meus irmãos, que coisa maravilhosa.
Às vezes a gente conversa com pessoas que dizem assim: ah, não vou pra igreja porque eu estou em pecado. Eu não vou pra igreja porque eu fumo, eu não vou pra igreja porque eu bebo, eu não vou pra igreja porque eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de fazer aquilo. E eu também já tive esse pensamento. Às vezes eu pensava que eu tinha que primeiro me limpar para depois ir para a igreja, né? Afinal de contas, a igreja é um lugar santo e tudo mais. Mas eu estava errada. E a palavra de Deus mostra que nós estamos errados, porque nós somos de carne e osso. Nós não temos forças de nos purificar, de cobrir os nossos pecados. O único que é justo e o único que pode purificar os nossos pecados é o Senhor. Então, a atitude correta, primeiro, é reconhecer. Ele diz assim: reconhecendo a minha iniquidade. Então nós devemos olhar para dentro de nós, tudo aquilo que exerce um peso sobre as nossas vidas, tudo aquilo que vem como acusação, nós devemos colocar as cartas na mesa para Deus. Ter uma conversa franca com um amigo e dizer para o Senhor: Senhor, eu pequei nisso, eu fiz aquilo, por mais, vamos dizer assim, cabeludo que seja o que você tenha feito, para Ele você pode contar. Porque a Bíblia diz, é uma promessa do Senhor, que quando nós confessamos os nossos pecados para Ele, não para o homem, mas para Ele, então Ele é fiel e justo para nos purificar. E o salmista diz aqui, que quando ele abriu, quando ele rasgou o coração dele para o Senhor, quando entre ele e Deus não havia mais mistério, não tinha mais segredo, mas ele expôs tudo para o Senhor. Então, o que aconteceu? Ele diz que ele encontrou o cântico da salvação que ele foi envolvido por esse cântico da salvação. Talvez você esteja pensando assim: mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, querido, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que você fez e sabe as coisas que você ainda vai fazer. Mas Ele quer um relacionamento com você. O nosso Deus é um Deus que quer ser seu amigo. Ele quer que você conte para Ele as tuas dores. Ele quer que você abra o seu coração para Ele, para que quando você recebeu o perdão e a alegria, você saiba que você recebeu porque veio dele, né? O salmista diz que todos que têm fé, orem a Ti, porque quando for encontrado em meio à tribulação, a tribulação que são as muitas águas, não o alcançarão. Ele diz no versículo 7, Tu és o meu abrigo, que me livra das aflições e me encobre com cânticos. Então, aquele que estava separado, angustiado, que sentia como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele, agora ele diz que o Senhor é o seu abrigo e que ele está envolvido por um cântico de alegria. Isso é a maior bênção que nós podemos buscar na nossa vida. Ter amizade com Deus, paz com o Senhor, ter a nossa mente, o nosso coração livre da culpa. E sabe, estar todos os dias praticando esse relacionamento, buscando por essa intensidade. E aí, no versículo 8, Deus fala, Deus nos dá uma palavra. Ele diz assim, ó, diz o Senhor, agora é Deus que está falando, instruir-te-ei e te guiarei no meu caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti e para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são o sofrimento dos ímpios, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e cantai bem alto, vós todos que sois reto de coração. Então Deus está nos dizendo que este que vai até Ele, abre o seu coração, é envolvido pelo perdão, tem esse relacionamento. Então o Senhor está fazendo uma promessa, que Ele vai instruir, Ele vai guiar e Ele vai aconselhar. Ele vai estar conosco o tempo todo, dirigindo a minha vida, a tua vida. E Ele nos dá um conselho. Não sejam como cavalos e mulas. Quem é o cavalo e quem é a mula? É um animal que não tem raciocínio. Tem força, mas não tem raciocínio. Como que um cavalo obedece? Por rédeas, né? Você põe a rédea nele e direita, esquerda, para, né? Continua.
Deus fala assim pra gente não agir por impulso, para não ser o impulso e os sentimentos que nos controlem, mas que nós possamos pensar. Deus nos deu a sua imagem, a sua semelhança. Nós carregamos em nós aspectos de Deus. Quais são esses? Nós podemos pensar, nós temos a capacidade de raciocinar. Então nós devemos pensar, orar e nos permitir ser guiado por eles, porque esses é que tem a alegria do Senhor e esses é que podem cantar bem alto e ter a proteção do Senhor. Essa é a palavra, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração e eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos aí onde você está, pense no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor pela Tua palavra. Muitas vezes nós sofremos, nós passamos por momentos difíceis e angustiosos, porque desconhecemos, Senhor, a Tua vontade. Mas a Tua palavra é clara. O Senhor quer, não importa o que tenhamos cometido, mas o Senhor quer que nós vamos até o Senhor e podemos abrir o nosso coração ao Senhor. Então, meu Deus, que neste dia, esta pessoa que me assiste, que está vendo esse vídeo, Senhor, que esta pessoa possa buscar ao Senhor em oração e que possa abrir o coração e contar para o Senhor todas as coisas, todo o peso, toda a culpa, toda a angústia, Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, visitar esta alma, trazendo conforto, bênção e alegria, e esta pessoa possa ser coberta pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e possa estar em paz com o Senhor. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus.